Sabe quando a gente ouve falar de crimes que parecem super bem planejados, mas aí do nada tudo desmorona por um erro besta mesmo? Pois é. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente deu uma olhada nos materiais que falam justamente dessa fragilidade, né? Como crimes que pareciam perfeitos acabam sendo resolvidos. A ideia aqui é pegar um caso bem conhecido e tentar entender como, sei lá, uma falha humana ou acaso mesmo podem ser decisivos para a justiça acontecer. Exato. E o ponto principal que essas fontes trazem é que, por mais que o cara planeje, muitos crimes são resolvidos por detalhes peculiares, sabe? Às vezes nem é pela tecnologia avançada, mas por um tropeço. Bom, vamos dar uma olhada nisso. Exatamente. E o que é fascinante quando a gente analisa esse material é perceber essa vulnerabilidade, né? Sim. Que tá ali no planejamento criminoso, mesmo nos casos que duram anos, super complexos. Sim. Tem um paradoxo interessante aí, uma contradição mesmo, entre a sofisticação que parece existir no crime e muitas vezes a simplicidade do erro que derruba tudo. É verdade. Uma das análises até sugere que às vezes quanto mais complexo o plano, mais chance tem de dar errado em algum ponto. Faz sentido. E um caso que, nossa, ilustra isso de um jeito bem pesado e que o material detalha bem é o do Jeffrey Dahmer, né? Sim, um caso muito conhecido. A gente tá falando de um assassino em série que agiu por mais de uma década ali entre 78 e 91. Matou quase 20 homens. É um número assustador. Muito. E os relatos indicam que ele tinha um alvo, né? Pessoas mais vulneráveis, que lhe atraía com promessas de sexo, bebida, dinheiro. Enfim, e ele só parou por causa de um erro crucial. Não foi uma investigação que estava chegando perto, sabe? Não foi isso. E é aqui que a história fica realmente interessante, segundo o material. O ponto de virada foi em julho de 91, com um cara chamado Tracy Edwards, que quase foi a próxima vítima. É impressionante, né? Pensar como esse padrão continuou por tanto tempo. O que a análise sugere é que o fim não veio de uma superdescoberta da perícia, mas de uma falha de controle do próprio Dahmer. Exato. Isso liga direto com o que a gente falou da vulnerabilidade, né? E tem mais, o fato de muitas vítimas serem marginalizadas, como os relatos apontam, isso pode ter ajudado ele a não ser pego antes. Dificultou conectar os casos, talvez. Com certeza. Demorou para cair a ficha, né? Pois é. Um ponto-chave que o material levanta é que essa necessidade do criminoso de ter controle total sobre a vítima, sobre a situação, muitas vezes é ali que está o ponto fraco. Mais até do que uma falha técnica no plano. E foi exatamente isso, essa perda de controle, que levou ao erro decisivo. O material descreve que o Edwards, depois de horas ameaçados lá no apartamento do Dahmer, conseguiu escapar. Tipo, de um jeito inesperado. Ele deu sorte e ficou corajoso também. Sim. E aí a polícia encontrou ele logo depois andando na rua meio perdido. E ainda de algemas. Imagina a cena. Isso. Claro, chamou a atenção na hora. E olha que interessante. Não foi DNA, não foi grampo telefônico naquele momento. Foi a vítima que agiu para sobreviver e deu de cara com a polícia. Quer dizer, um homem algemado na rua é muito suspeito, né? Não tem como ignorar. Se a gente conecta isso com o quadro geral que o material apresenta, a solução veio de uma coisa quase banal, né? O Dahmer não conseguiu segurar o Edwards e o Edwards teve a sorte ou a determinação de fugir e ser visto. É impressionante. Esse tipo de falha, perder o controle da vítima, da cena do crime, parece ser um tema recorrente nessas análises de crimes que são desvendados, sabe? Total. E a partir dali, nossa, a coisa escalou muito rápido. O Edwards levou os policiais até o apartamento e lá eles acharam as provas. Chocantes. Fotos horríveis, restos humanos na geladeira. Pesado. Muito pesado. Dahmer foi preso na hora. E o resultado, segundo as fontes, foi a condenação, né? Várias penas de prisão perpétua, acho que 15 no total. 15. Ele acabou morrendo na prisão mesmo, em 2004, parece que outro detento matou ele. Pensando nisso tudo, qual é a grande lição que esse material deixa pra gente? Olha, a lição principal, e o caso Dahmer ilustra isso muito bem, pelo que as fontes mostram, é como esses planos criminosos, por mais horríveis, por mais tempo que durem,
eles podem sim ser desfeitos por coisas inesperadas, erros básicos. O fator humano. Exato, o fator humano, o controle que falha, ou simplesmente o acaso, a sorte. Aquela ideia de crime perfeito, ela é bem frágil, na verdade. A maioria das vezes é uma ilusão. Isso faz a gente questionar, né? Com base no que a gente viu, qual é o papel real e às vezes meio desconcertante da sorte e do erro na hora da justiça ser feita. É uma boa pergunta. E fica então uma reflexão final, que essa análise toda provoca. Se tantos crimes complexos acabam sendo resolvidos por causa desses deslizes estranhos, erros simples ou pura sorte, como a gente viu aqui. O que será que isso diz sobre aqueles crimes que continuam sem solução? Será que eles estão só ali esperando aquele momento de descuido, sabe? Aquela descoberta por acaso ou aquele errinho banal para finalmente virem à tona?